Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Prazer, o meu nome é Marco Sico, este aqui é o Evangelho Negociável Responde. São as dúvidas comuns da caminhada cristã que a gente vai recebendo e vai tentando responder todas elas dentro do que nós conseguimos por questão de tempo, enfim. Essa semana eu confesso que eu recebi uma pergunta aí bem inusitada e que a gente respira fundo, né? A pergunta é a seguinte: pastor, o senhor não acha que Jesus era machista? Vai vendo o nível da pergunta, né? Obviamente acho que não, porque no contexto da época em que Jesus vivia, né, os judeus do primeiro século, os rabinos, por exemplo, eles tinham uma postura muito ortodoxa de tratar as mulheres como pessoas de segunda classe. Então, um exemplo, um rabino que era casado, a mulher tinha que andar alguns metros atrás dele, usar véu como sinal de submissão. E até mesmo na sinagoga, quando havia as reuniões da sinagoga, elas ficavam num local separado, elas não participavam do mesmo ambiente do que o homem. E quando nós lemos o Evangelho, nós vemos uma postura de Jesus totalmente contraposta a essas questões da época, do contexto da realidade que ele estava inserido. Se você for ver, por exemplo, ele conversando com a mulher samaritana, que nem da mesma fé judaica, né, ela era, isso até escandalizou os discípulos, né? Ele conversando com uma samaritana, que era alguém de uma inimizade contra os judeus, Jesus se tornou acessível e deu um grande ensino para ela e que reverbera para nós até hoje. As mulheres faziam parte do ministério de Jesus Cristo, sempre acompanhavam ele, serviam ele com seus bens, e não é por um acaso, eu não acredito em acasos nessas questões. Assim que ele ressuscita, ele aparece para as mulheres, né? Quando eu olho para tudo isso, eu vejo com muita clareza que Jesus não pode ser considerado como machista, ainda levando em conta a sociedade que ele vivia na época. Então, muito pelo contrário, não só Jesus, como também os apóstolos também não foram. Existe sim uma controvérsia na questão de liderança feminina ao longo da história da igreja, né? Por exemplo, eu não acredito em ordenações de mulheres porque nós não temos esse relato a partir dos pais da igreja e tampouco na Bíblia. Porém, as mulheres sempre tiveram, com os cristãos, um lugar muito proeminente no serviço do ministério cristão. Na igreja realmente primitiva, havia mulheres ali que, embora não tinham o título de pastoras, elas discipulavam e ensinavam a como as meninas mais novas tinham que ser. Então, se você lê toda essa questão da Bíblia e vê os comportamentos de Jesus atrelado ao contexto que ele estava relacionado, na minha percepção é impossível chegar numa concepção, qualquer que seja, nem de longe, que Jesus era machista. Então, para mim, evidentemente que suportado pela Bíblia, Jesus nunca pode ser alguém que é considerado machista, tá bem? E também porque ele morreu por aqueles que ele elegeu desde a fundação do mundo, o que inclui homens e mulheres, tá bem? Então é isso, gente. Até a próxima pergunta. Querendo Deus, estaremos aqui em breve. Até mais.